Bom, mudar de assunto, porque olha só, hoje, 6 de setembro, o Mirassol Futebol Clube completa 95 anos de história. E num ano bastante especial aí, né, em que o time ficou na histórica e inédita terceira colocação no Campeonato Paulista da Série A1. Sobre isso, vamos conversar com o jornalista e mirassolense Ed Wellington Villa, que inclusive preparou uma revista aí comemorativa dos 95 anos do Mirassol. O Ed, que está aqui no estúdio com a gente para contar um pouquinho do Mirassol, falar da história desse que talvez é o único time aqui da nossa região na Série A1 e com perspectivas aí vitoriosas, né, Ed? Obrigado aí pela presença. Fala um pouquinho para a gente do Mirassol. Prazer estar aqui com você, Alexandre. Prazer revê-lo depois de um longo período em que a gente se afastou. Por muito tempo trabalhamos juntos. Tive o privilégio e a honra de trabalhar com você no Diário da Região por muito tempo. E para falar do Mirassol, é uma história bastante interessante, porque o Mirassol começou lá atrás, né, no dia 9 de novembro de 1925. Faz muito tempo, realmente, mas nos seus primeiros anos de existência, nas primeiras décadas, o Mirassol era praticamente um time semi-amador. Tanto que durante 30, 40 anos o Mirassol só disputava torneios regionais contra times de cidades vizinhas, torneios amistosos. E a partir da década de 50 é que alguns comerciantes, alguns empresários da cidade começaram a investir um pouquinho mais na agremiação e colocaram o Mirassol para disputar os campeonatos promovidos pela Federação Paulista de Futebol. Na época, se não me engano, só existiam duas divisões, a primeira e a segunda divisão. E o primeiro ano do Mirassol, no seu campeonato de federação, como federado, foi uma lástima. Inclusive perdeu de 10-1 do 15 de Jaú. 15 de Jaú que tinha o melhor time do campeonato e acabou conquistando o título e acabou subindo para a primeira divisão naquela época. Mas depois dessa temporada, houve assim até um certo desânimo por parte de alguns diretores, dos cartolas, e eles deixaram de colocar o time como federado nos anos subsequentes, voltando a colocar o Mirassol na federação a partir da década de 60 novamente. Curioso que a partir da década de 60, o Mirassol já tinha um rival na própria cidade, que era o GREC, Grêmio Recreação Esporte e Cultura, que era um time grená, um time de camisa grená, um time que também fez história, mas durante pouco tempo, acho que foram 5 ou 6 anos de duração. E aí havia muita rivalidade entre o Mirassol Futebol Clube e o GREC, os dirigentes, torcedores e tal. E aí o pessoal foi percebendo que não adiantava ficar brigando para ter dois times meia boca. E aí se juntaram, uniram forças e decidiram formar uma agremiação só. Aí nasceu o Mirassol Atlético Clube, já na década de 60, início dos anos 60. E o Mirassol Atlético Clube existiu até 1975. Nesse último ano, inclusive, o Mirassol disputava, hoje seria uma terceira divisão, uma Série A3, estava liderando o seu grupo, terminou a primeira fase como líder do seu grupo, mas por falta de recursos, a federação não deu continuidade no campeonato. Parou o campeonato. Então o Mirassol foi campeão do grupo dele, eram 4 grupos, outros 3 times, tal, mas nenhum subiu. Não houve acesso naquela ocasião. O Mirassol também estava numa situação financeira bem ruim, e aí os dirigentes tiraram novamente o time da federação. Voltando em 79. De 79 até hoje, o Mirassol participa dos campeonatos promovidos pela federação, é federado, já há 41 anos seguidos, não houve nenhuma desistência, nenhuma ausência. Então é uma história bonita do Mirassol que começou a crescer a partir da década de 80, e sim como um time mais profissionalizado mesmo. Eu falei certo, é Mirassol Futebol Clube mesmo. Mirassol Futebol Clube, Mirassol Atlético Clube durante pouco tempo, entre as décadas de 60 e 70, e depois passou a Mirassol Futebol Clube. Até vou pedir para você mostrar a revista aí, Ed, se alguém quiser ter acesso, como que ela está sendo vendida, distribuída, eu pedi para o Esquive. Na verdade, assim, nós tivemos a ideia de lançar essa revista justamente para comemorar o aniversário do Mirassol, que é hoje, 9 de novembro.
O Mirassol foi fundado em 9 de novembro de 1925. Nossa, eu falei 6 de setembro. Você falou 6 de setembro, eu ia até te corrigir na aula. 9 de novembro, desculpa. Na verdade, aí. o aniversário da cidade de Mirassol é 8 de setembro. Tá? Da onde eu tirei 6 de setembro. E o aniversário do Mirassol Futebol Clube é 9 de novembro, hoje, portanto, completando 95 anos. E depois que o Mirassol fez a ótima campanha, como você citou no início aí, com o 3º lugar no Paulistão, atrás apenas do Palmeiras, que foi o campeão, e do Corinthians. E tirou o meu São Paulo, né? Exatamente, tirou o São Paulo na semifinal. Então, em razão dessa histórica campanha, na verdade, o meu pai, Edivar Vila, que é um jornalista antigo, radialista de longa data também, já trabalhou Rádio Independência e muitas rádios, Rádio Brasil Novo aqui em Rio Preto, a Band FM e outras cidades também. Está na CBN ainda? Ele está na CBN até hoje e transmite futebol, os jogos do Mirassol, por uma emissora só da internet, né? Web rádio. A TS Rádio lá de Mirassol, ele continua transmitindo. Curiosamente, o meu filho é o narrador e o meu pai é o comentarista. Da equipe. Família tá no sangue, né? Esportivos. Tá na veia. Então, o meu pai teve a ideia. O Mirassol foi muito bem, eu tenho um material que eu consegui coletar aí durante essa campanha no Paulistão, a gente pode fazer uma revista. Aí nós fomos amadurecendo essa ideia. Entramos em contato com o pessoal da diretoria do Mirassol. Eles também perceberam que era um bom projeto, né? E abraçaram a causa, patrocinaram esse projeto. E nessa data de hoje, em que comemora-se os 95 anos do Mirassol, nós fizemos o lançamento dessa revista. Tem um ótimo conteúdo que fala tudo sobre a campanha desse ano. 3º lugar, tem todos os jogos, tem público. O Mirassol ficou em 5º lugar em termos de média de público no Paulistão deste ano, atrás apenas dos 4 grandes. Ficou na frente de Ponte Preta, de times tradicionais que geralmente atraem muita torcida, muito público, e o Mirassol foi o 5º colocado. Vale ressaltar que nós tivemos a pandemia. O Paulistão teve público até a 10ª rodada. A partir da 11ª já os jogos foram realizados com portões fechados, sem público. Então, até essa data, até a 10ª rodada, de modo geral, o Mirassol ficou em 5º lugar com 5.489 pagantes de média por jogo. Em tese, perdeu para os 4 grandes, né? Exatamente. Só Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos tiveram média de público superior à do Mirassol. E hoje, Ed, como é que está o Mirassol? A gente sabe que os times do interior, depois que disputam o Paulista, seja da 1, da 2, tem um desmonte aí, à espera de algum campeonato. O Mirassol está em atividade, está disputando alguma coisa? O Mirassol ele está em atividade pela boa colocação que ele teve no Campeonato Paulista do ano passado. Ele garantiu vaga no Brasileiro da Série D. O brasileiro, para você ingressar nele, ele é classificatório através dos torneios regionais, dos campeonatos estaduais. E o Mirassol, pela colocação do ano passado, garantiu essa vaga, está disputando o Brasileiro da Série D. Ontem disputou a 11ª rodada. São 7 grupos com 8 equipes. O Mirassol está no grupo 7 e está em 3º lugar, atrás da Ferroviária de Araraquara e da Cabo Friense do Rio de Janeiro, que é a líder. E ontem, na rodada de ontem, na 11ª rodada, ganhou de 5-2 em casa, no Estádio Maião, do Cascavel do Paraná. Então está numa boa colocação, faltam 3 rodadas. Os 4 primeiros entre os 8 do grupo se classificam para a próxima fase. Então o time está bem motivado e esperançoso de confirmar a sua classificação nessas 3 rodadas restantes. Muito bom. Torcer para aí sobe para C, né? Assim, aí tem a segunda fase, aí vai longe, né? Porque o campeonato demorou para começar justamente porque os estaduais demoraram para ter a sequência, para acabar, né? Para terminar. Então o Brasileiro da Série D desse ano vai terminar só em fevereiro do ano que vem. Ed, a administração, a gente vê aí os times tradicionais do interior, todos praticamente falidos aí, vivendo de penúria, e a gente sempre... Pelo menos eu que acompanho, gosto de esporte, mas acompanho, não sou especializado em esporte, mas a gente vê uma administração relativamente profissional ali no Mirassol, a gente nunca vê problema de recurso no Mirassol, ou pelo menos a imprensa não noticia isso. O que é o diferencial, o que o Mirassol conseguiu de diferencial para evitar aí essa, vamos dizer, falência, igual a gente vê América, Rio Preto, os times tradicionais aí, você citou o 15 de Jaú, né? 15 de Piracicaba, tem várias equipes que disputaram o Paulistão por muitos anos e hoje disputam uma 2ª divisão. É lamentável a gente ver um América,
com o estádio que tem, com a estrutura que já teve, que hoje não tem mais, infelizmente. Teve um centro de treinamento ali na Estrada de Piguá, que era a Toca da Raposa, Toca né? do Rubro, Do né? Rubro, Toca do Rubro. Toca da Raposa é do do Cruzeiro. Cruzeiro. Toca do Rubro. Então, infelizmente, a gente vê o América nessa situação. É triste, né? Porque tinha tudo para ser mais um daqui da nossa região a representar a nossa região no cenário futebolístico, não só na primeira divisão estadual, mas também na primeira divisão nacional. Agora, na minha opinião, o diferencial do Mirassol é que a diretoria investe muito nas categorias de base e consegue negociar alguns jogadores com grandes clubes e, posteriormente, fica com um percentual da venda desses jogadores e havendo uma futura negociação desses novatos para o exterior, o Mirassol tem uma parte da receita, do dinheiro que foi colocado para comprar esse atleta. Então, com isso, o Mirassol vai fazendo seu caixa, vai formando seu caixa. E procura investir, pelo menos nos últimos anos tem feito isso, procurando investir na sua infraestrutura. Hoje o Mirassol possui um CT, um centro de treinamento fantástico. Até os profissionais que trabalham em grandes clubes falam que o centro de treinamento do Mirassol está entre os 15 melhores do Brasil hoje. Está num nível assim de Corinthians, de São Paulo, de Flamengo, dos times tops mesmo. Então, por isso que o Mirassol consegue se manter em uma situação financeira estável e consegue também montar bons times, trazendo bons jogadores para disputar os campeonatos e com isso consegue fazer boas campanhas. Outro diferencial, o Mirassol, se você analisar, paga até um pouco menos em termos salariais aos seus jogadores do que a maioria dos times do interior. Mas só que o pessoal vem para cá sabendo que vai receber. Sabendo que dia 5 é dia 5, acaba o jogo, se tiver um bicho, um prêmio extra ali, vai ser pago no vestiário logo após o jogo. Então isso dá mais confiança para que os jogadores possam vir, fazer um bom trabalho e saber que vão receber. Não adianta você combinar, vou ganhar 50 mil por mês e não recebe em outra nunca, equipe, né? Chega lá não recebe. Aqui, eu te prometo 30, só que os 30 vão ser pagos religiosamente. Está garantido. E o técnico do Paulistão, como é o nome dele? O Ricardo Catalá. O Ricardo Catalá fez um bom trabalho, aliás, ele chegou o ano passado. O Ricardo Catalá é um estudioso do futebol. Ele trabalhou muitos anos em clubes do interior de São Paulo, fez estágio na Europa, fez estágio em grandes clubes e ele estava como auxiliar no Bragantino antes de vir para o Mirassol. Aí ele veio para o Mirassol no ano passado, no segundo semestre, depois do Paulistão. O Mirassol disputaria a Copa Paulista, que é um torneio classificatório também para a Copa do Brasil e outros torneios nacionais, né? E ele fez um bom trabalho na Copa Paulista, o Mirassol foi até a semifinal, foi eliminado pelo 15 de Piracicaba. Aí ele comandou o time sub-20 na Copa São Paulo de Juniores, também com um bom trabalho, sendo eliminado pelo Corinthians nas oitavas de final. E com isso ele ganhou a oportunidade de comandar o time principal, o time profissional no Paulistão desse ano. E deu muito certo. Ele tinha assim o perfil da diretoria, que a diretoria precisava. Ele teve um bom relacionamento até hoje, um ótimo relacionamento com a diretoria, e com isso eles conseguiram montar um bom time com bons profissionais e o Mirassol fez a surpreendente campanha que culminou com a terceira colocação no Paulistão. E hoje ele está onde, o Catalá? Então, aí depois do Mirassol, ele tinha até proposta para continuar agora para a Série D, né? Mas aí o Guarani, que é a Série B do Brasileiro, fez o convite para ele, levou o Catalá para o Guarani, mas ele também lá não conseguiu repetir o bom trabalho que ele lutando aí para não cair, né? Ele não conseguiu repetir o bom trabalho que ele fez no Mirassol e depois de 5, 6 rodadas ele acabou sendo desligado do clube e hoje ele está parado. Porque o Mirassol contratou o Eduardo Batista, que é filho do Nelsinho Batista, que está comandando o time na Série D. Ô Ed, uma curiosidade, o Mirassol, ele é um clube de associados, assim, modelo tradicional, que tem conselheiro e tal, ou é mais clube empresa? Hoje é um clube empresa, podemos dizer assim, mas que tem seu quadro associativo. Tem o seu conselho deliberativo, né, o conselho que fiscaliza todos os atos da diretoria. E o Mirassol tem um quadro associativo de torcedores que compram o passaporte do Leão, que são os ingressos para os jogos do time em casa.
Tem vários modelos desse passaporte, desde a geral, que é o ingresso mais simples, que custa um pouco mais barato, até o da cativa, que custa um pouco mais caro. Mas juntando todos esses torcedores, eu acredito que dá umas 2.000 pessoas. Esse ano o Mirassol conseguiu um pouco mais, porque fez uma boa promoção em parceria com o Edivaldo Ferraz e sua empresa, que colocaram o ingresso bem mais barato. A promoção foi excelente, com camisa oficial também, tudo por um preço bem acessível, e por isso o Mirassol conseguiu, acho que, 3.500 associados esse ano. Eu perguntei porque a gente tem o Bragantino agora, né, que foi comprado aí pela Red Bull e surgiu como um modelo a ser seguido, mas ainda não mostrou muito resultado, né? Pensava-se, quando o Bragantino foi campeão com sobras da Série B do ano passado, do Brasileiro, pensava-se que o Bragantino ia brigar pela ponta no Brasileirão desse ano. E estamos vendo aí que não é bem assim, né? É diferente. O Brasileirão é uma estrutura mais rigorosa, mais exigente. Então o Bragantino está na parte de baixo da classificação. Mas é um modelo a ser seguido pelos clubes do interior, sim. É um modelo. Eu falo porque a gente vê, tipo, América, Rio Preto até estava bem um tempo atrás, mas daí é briga de conselheiro com presidente, Exatamente. com diretoria, e parece que isso que afunda os times aí, né? Essas brigas pessoais entre cartolas, conselheiros e tal, isso aí, queira ou não, acaba influenciando na administração e faz com que reflita dentro de campo e a equipe não renda o que precisa render. Mas o Bragantino, com essa parceria que ele formou com essa multinacional, é um modelo a ser seguido. Vale lembrar que o Mirassol não tem parcerias, teve até no começo desse ano. A Poti é só patrocinador. Só patrocinadores, são 13 patrocinadores fixos, né? Mas o Mirassol tem os seus diretores. Todos os diretores são de Mirassol mesmo, não tem diretor remunerado, diretor que vem contratado de fora para prestar serviço, não. São todos diretores de Mirassol que fazem aquilo com amor, com paixão mesmo. Muito bom. Uma curiosidade, o Mirassol chegou a ter rivalidade com a América e Rio Preto, disputar campeonatos? Muito pouco, muito pouco. Tipo um derby regional? Mais com o Rio Preto, né? Porque até 2007... o América frequentava sempre o Paulistão, né? Estava sempre na elite. Então era mais com o Rio Preto essa rivalidade. E mesmo com o Rio Preto, depois da década de 90, até a década de 80, eram divisões diferentes. O Mirassol disputava uma divisão inferior, tipo Série A3, e o Rio Preto era a Série A2. Aí depois, em 87, que o Mirassol conseguiu subir, que passou a ter esses confrontos mais diretos com o Rio Preto na Série A2. Mas tinha rivalidade, sim. Eu lembro que uma ocasião, inclusive, o Virgílio Dalla Pria era presidente do Rio Preto e ele pediu para o um reforço no policiamento no jogo lá em Mirassol, preocupado com a segurança dos seus jogadores, dos dirigentes e tal. Tinha 5.000 torcedores no campo, no estádio Maião. Realmente foi uma rivalidade muito grande e ele fez bem, eu acredito, naquela ocasião de ter pedido o reforço policial. Bacana. O Maião não é do Mirassol, é um estádio municipal, né? É estádio municipal cedido ao Mirassol por concessão, em comodato. Então o Mirassol tem eu não sei especificar o prazo de contrato, o prazo de validade do contrato de comodato, mas é por longa data. Tá certo. Eu te perguntei, você não respondeu a revista, se alguém quiser, ela é limitada? Então, a distribuição vai ser limitada e por conta da direção do Mirassol. Porque, assim, como a diretoria do Mirassol abraçou essa causa, encampou essa ideia, fizemos poucos exemplares, na verdade são só 1.000 exemplares, e os 1.000 exemplares estão nas mãos da diretoria do Mirassol. Então a distribuição é por conta deles. Por conta deles. Você fez o trabalho ali. Exatamente, nós fizemos o trabalho de pesquisa jornalístico para poder colocar esse projeto em prática. Mas também a diretoria está providenciando em PDF para mandar por WhatsApp para todos os torcedores, porque o Mirassol Futebol Clube tem 40.000 seguidores nas suas plataformas sociais. Então, não tem como, você teria que fazer 40.000 revistas e hoje o papel fica muito caro, você sabe disso. Sem dúvida. Então, o Mirassol está utilizando suas plataformas para fazer a distribuição online para a maioria dos seus torcedores. Alguns serão beneficiados recebendo a revista física, mas poucos, né? Poucos privilegiados. A maioria receberá online.
Tá certo, gente. Tá aí o jornalista Ed Wellington Villa contando um pouquinho da história de 95 anos do Mirassol. Quer dizer que daqui 5 anos temos o Centenário do Leão, Mirassol. né? Aí precisa Centenário. preparar Aí uma... tem que fazer uma festa bacana mesmo, que não é fácil chegar a 100 anos, não. Sem dúvida. Ed, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa? Não, fica à cara, só vontade. agradecer você pelo convite. Fiquei muito feliz pela oportunidade que você me deu para divulgar o Mirassol Futebol Clube, que é o meu clube de coração também. Você sabe que eu gostava um pouco do São Paulo, assim como você gosta muito, né? Mas, Tá difícil. mas joga Mirassol e São Paulo, eu torço pro Mirassol. Aliás, Né? o meu segundo time da região era o Olímpia, mas o Olímpia Também não tá passando bem, né? aí Também por não tá uma bem. fase que eu vou falar. Hein? Então, Mirassol contra quem quer que for jogar, eu sou Mirassol, né? E sou torcedor fanático do Mirassol mesmo. E é um orgulho para mim poder falar do time que eu tenho a maior paixão.